Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem, todos e todas. E espero que tenham tido um ótimo Natal. Digam-me, por favor, se me estão a ouvir bem e a ver-me bem. Penso que a emissão estará bem. Muito bem. Obrigada. O meu nome é Sónia da Rocha, eu sou coach de relacionamentos e no direto de hoje vou ter comigo a Alexandra Lemos. É coach, fundadora da Premium Coaching e treinadora da ICC, da International Coaching Community, para Portugal. E foi com ela que eu tive o gosto de me formar coach. Vamos ter uma conversa sobre sintomas de desamor nas organizações e no final da live vamos deixar-vos 8 dicas e com certeza que este assunto interessará desde a CEOs, diretores e diretoras de recursos humanos, bem como a qualquer pessoa que tenha que se relacionar dentro de uma organização. Eu aproveito ainda para partilhar convosco uma masterclass sobre divórcio que estou a preparar para 27 de janeiro. Se às vezes alguém quiser reservar já a sua vaga, poderá enviar um e-mail para info@soniadarrocha.pt. Obrigada. Mais uma vez um grande bem-aja por estarem aí. À medida que eu for conversando com a Alexandra, por favor usem a caixa das perguntas para que no final possamos responder-vos. E peço, como habitualmente, que se conhecerem outras pessoas que possam usufruir deste tema, dos sintomas de desamor nas organizações, por favor partilhem esta live. Vamos ter uma conversa então sobre as relações dentro das organizações e seus sintomas de desamor. E eu gostaria de começar por relembrar que um bom nível de autoconhecimento, que é uma coisa que um processo de coaching lhe traz, poderá ser uma enorme vantagem em situações de conflito numa organização ou de feedbacks até menos positivos por parte das nossas chefias. Eu, quando trabalho os relacionamentos, raras são as vezes em que as relações laborais não são vistas, pois a forma como eu própria me relaciono com os outros acaba por me definir. Eu digo isto muitas vezes. E muitas das questões que definem estas dinâmicas das organizações também poderão ter origem nos padrões da nossa família. Mas vamos ouvir a Alexandra, que se tem dedicado com maior profundidade ao tema. Ela sim poderá falar-nos um pouco mais sobre isto. Enquanto eu trato de a chamar, caso queira partilhar connosco, também poderá escrever nos comentários que dificuldades é que enfrenta com as suas relações organizacionais e se sente também sintomas de desamor. Olá! Olá! Boa noite. Tudo bem, Sim, Sónia? tudo bem, obrigada. Obrigada por teres aceito este convite. Já sei que tiveste um excelente Natal e acho que esta vai ser uma excelente forma de terminarmos o ano 2021. Vai ser uma Ah, conversa muito, muito boa. Consegues ouvir-me bem? consigo ouvir e é uma honra, Sónia, digo-te já o teu convite. Acho que estás a fazer um trabalho brilhante, notável, que é necessário para podermos aqui partilhar ideias que, no fundo, Uhum. se ficarem só na gaveta, não é? É pena, porque é tão bom Sim, partilhar. sim. Também quero agradecer a todos os que estão a ouvir-nos o facto de estarem a investir o tempo deles aqui. Claro. Olha, para mim também é um enorme gosto poder apresentar-te à minha comunidade. Sabes que a minha vida mudou depois de ter feito a formação contigo de coach. Eu digo sempre isto e é verdade, e é importante que as pessoas entendam. Eu passei da amiga que dá conselhos de acordo com aquilo que eu faria para uma pessoa que sabe trabalhar no mundo dos outros. E isso é mesmo maravilhoso. Obrigada em primeiro lugar. Olha, de resto, então, dizer que tu és coach já há 20 anos e treinadora desde 2011. E eu queria que falasses um pouquinho sobre o que é que realmente te motiva nesta profissão. O que é que me motiva? Ai, olha, eu vou-te dizer, Sónia, eu gosto de lidar com pessoas e com a complexidade das pessoas. E desde sempre, na minha carreira, tive a necessidade de fazer pontes entre as pessoas, não é? Entre a mim própria e as pessoas. E, portanto, trabalhei no estaleiro da Ponte Vasco da Gama, foi um dos trabalhos que eu tive, entre outros âmbitos, não é? Dentro das organizações. E é com as pessoas que nós conseguimos fazer acontecer coisas. Então, as pessoas para mim são o foco e por mais recursos que nós tenhamos, recursos físicos, computadores, outros recursos, não é? Como matérias-primas, como processos, como máquinas, por mais que tenhamos isso evoluído, se não tivermos pessoas motivadas, comprometidas, a darem o seu melhor, os equipamentos sozinhos não vão lá nenhum. Então, a grande complexidade está exatamente naquilo que é o ser humano. Então, isso fascina-me, essa engenharia humana. Então, é isso que me motiva a trabalhar com pessoas. E depois, assim como tu também, eu descobri esta valiosa
capacidade de nós, primeiro, considerarmos e acreditarmos que os outros têm recursos dentro deles. E em vez de estarmos sempre a dar respostas, fazermos as perguntas. Isto é tão fascinante. É tão... Olha, foi uma transformação tão grande na minha vida que eu pensei, uau, eu também quero transmitir isto a outros. E pronto, uma série de circunstâncias da vida, lá me cruzei com a ICC e o Joseph O'Connor e a Andrea Lage, que são os fundadores, convidaram-me a fazer este trabalho, que eu acho que é uma coisa absolutamente brilhante, porque as pessoas saem exatamente com essa capacidade de serem mais orelha que boca, e então é fantástico. Portanto, motivam-me as pessoas e a complexidade e a simplificação das coisas. Tornar as coisas simples, mas não simplistas, e profundas, que é muito importante. Exato, isso acontece exatamente nesse trabalho, não é? À medida que tu vais colocando as perguntas poderosas, a profundidade vai surgindo. Olha, e nesse trabalho que tens feito, o que é que tu encontras assim como os obstáculos mais frequentes? O que é que tu encontras nos teus coaches como sendo a tua maior dificuldade em fazê-los conseguir a mudança, não é? Partilha connosco isso. É assim, eu não diria que são propriamente obstáculos, são as resistências naturais do ser humano. E tu sabes, Sónia, que também és coach, que primeiro há que estabelecer aqui a empatia, o rapport, deixar as pessoas respirarem tranquilamente, sentirem-se que não estão a ser avaliadas ou que lhes estamos a pôr rótulos ou que há grandes expectativas sobre elas, enfim, vindas de um coach. E, portanto, essa é a primeira questão que deve ser colocada. Mas, de facto, repara, as pessoas que estão habituadas a determinados hábitos de pensamento, eu falava mais nesta questão da resistência à mudança do nosso GPS mental. Porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar sobre a realidade, porque há um espaço de partilha na qual a pessoa pode, de facto, entrar profundamente nas suas dinâmicas e perceber até como é que fala, como é que pensa, porque está em partilha, e o coach serve assim de espelho, quando a pessoa tem essa reunião consigo própria e consegue mudar a forma de perspectivar uma coisa do seu passado ou aquilo que quer fazer no futuro, é ótimo, não é? Porque começa a dinamizar uma outra força de vontade, de compromisso para atingir aquilo que quer. Então eu diria que aquela zona de maior picareta, digamos, não é? Sim. Que eu acho brilhante um coach conseguir fazer e notável é de facto aquela transição desde um pensamento limitante para um pensamento mais poderoso. Então eu acho que essa é a principal questão, porque repara, uma pessoa habituada há anos a fazer uma determinada coisa que também não lhe traz benefícios para si nem para ninguém, não é assim tão fácil chegar lá e já está. Isso não é assim. E portanto as coisas levam o seu tempo. Não é? E o tempo é algo que faz parte da nossa vida, nós vivemos no tempo linear, então eu não diria que é tanto assim um obstáculo, é mais uma questão de termos paciência, de irmos acompanhando aquela pessoa no seu processo evolutivo e quando o coach menos espera, porque de facto o coach trabalha sem grandes expectativas sobre o tempo em que acontece ali uma eureka, um aha moment, o milagre acontece. Agora, olha, repara, Sónia, quando as empresas enviam coaches para processos de coaching e eles não estão ainda, por assim dizer, não foram eles que foram os voluntários, não é, para fazer essa sessão, às vezes há certas resistências. Porquê? Temos que fazer primeiro uma boa gestão de expectativas sobre o que é o coaching e o que não é. Que é super importante, porque às vezes trazem a resistência do desconhecido. Então vem de pé atrás, ou às vezes quando é o marido que manda a mulher, ou a mulher manda o marido, também acontece. E, portanto, vêm muito desconfiados, não é? Porque pensam assim, mas o que é que aquela pessoa terá que o meu marido ou a minha mulher fizeram um processo, ou o meu colega, ou porque é que o meu líder me está a enviar para aqui? Então, aquela resistência do desconhecido, que é normal, porque as pessoas saem um pouco da sua zona de conforto, e como o coaching também é uma atividade que não, enfim, ainda é nova, não é? Posso dizer que estamos ainda numa fase muito de lançamento emergente, ainda não estamos na fase de maturidade do coaching. Então, o face ao desconhecido, as pessoas têm algumas resistências. Então eu diria que estas são as maiores questões. É como lidar com seres humanos que estão ali muitas vezes sem saber bem o que é. E ainda para mais ouvem às vezes falar mal do coaching, não é? É verdade. É confundido com outras coisas. Essa é uma das resistências. E a outra é a mais importante, que é a capacidade da pessoa conseguir perceber que afinal poderá estar a um passinho de fazer uma mudança, assim ela queira, e assim se permita arriscar de forma equilibrada, com a sua devida ecologia, a pensar de forma diferente para poder agir de forma diferente. Mas de resto está tudo bem. Nós lidamos com os nossos coaches de uma forma tranquila, não é? É tal questão do ainda não alcançou, não é? Ainda não está em determinado nível, não é? Mas está em processo. Está em processo, exatamente.
Olha, e em relação a este tema tão interessante do desamor nas organizações, conta-me como é que ocorreu trabalhar este tema? Olha, eu gosto muito de falar de amor. Quer seja em contexto mais privado, ou seja, do life coaching, não é? Num contexto onde é mais um para um, quer seja no contexto um para muitos, nomeadamente no team coaching e também no executive coaching. Acho que amor é uma palavra que tem a ver com a natureza humana. O ser humano, não é? Quando nasce, antes de começar a perceber que o mundo é um local perigoso e que é preciso haver estratégias de defesa, essa coisa toda, nós somos amor quando nascemos, não é? Olha para os olhos de uma criança e o que é que tu vês? É amor. Sim. Então, eu como sou uma pessoa que tem vindo a descobrir o que é o amor nas suas diferentes facetas, também eu, nas empresas, senti algumas limitações a poder expressar livremente as minhas ideias, sempre muito voluntariosa, isso caracteriza-me, e sempre muito amorosa com as pessoas. E muitas vezes percebia no sistema algumas resistências à pessoa estar liberta de máscaras, digamos, e mostrar aquilo que uma pessoa é. Ora bem, nós somos seres humanos, nós não somos nem fazeres humanos, nem teres humanos. Então o amor para mim é um tema no qual eu tenho um gosto particular em falar, porque acho que se fala pouco de amor. E então, porque é que me lembrei de levar o amor para o contexto das organizações? Porque amor nas organizações, leia-se, é respeito, transparência na comunicação, capacidade de nós podermos valorizar os seres humanos, acompanhar, dar um bom feedback, procurar feedback, gostar de estar numa relação de forma empática. Amor é neste sentido, a capacidade de ouvir o outro. Porque as pessoas não ouvem, não é? Não há tempo, anda tudo a correr e as pessoas querem respostas rápidas nesta fast society. A capacidade também de observar comportamentos, não é? Porque nós, às vezes, temos juízos de valor a priori, não é? E pomos rótulos por qualquer coisa que vimos, não é? Sem aprofundar. E, portanto, observar o comportamento sem mágoa. Simplesmente ver o que acontece, não é? Contra factos não há argumentos. Então, vamos ver a parte factual. A seguir, o que é que as pessoas sentem? Não é? E como é que validam e como é que não validam? Não é? E muitas vezes somos muito rápidos no gatilho e não aceitamos a diferença. E depois também como é que as pessoas, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, conseguem, no contexto das empresas, como é óbvio, energizar os sistemas. Ó Sónia, se tu vês bem, eu muitas vezes quando estou, por exemplo, em team coaching, ou mesmo nas sessões um para um, aparece muito o queixume, a lamúria, a questão de eu não posso fazer nada, sou vítima do sistema. Agora, como é que a pessoa pode chegar e ter uma perspectiva diferente? Isto é um trabalho interessante. Então, o amor vem dar aqui um pouquinho a resposta a isto. Primeiro, nós temos que gostar muito de nós próprios. Estamos a falar da motivação, da autovalorização, da nossa autoestima, de gostar de ser quem sou. Não é? Sónia, tu só podes dar a beber água a alguém com um copo cheio, não é? Ou com água lá dentro. Então, Claro. as pessoas muitas vezes eu encontro pessoas muito vazias de si próprias. Porquê? Porque no contexto das empresas, eu pergunto, olha, o que é que a impediu de dar a sua opinião numa reunião? Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de me criticarem. Eu tenho medo de não ser aceite. Ok. E eu comecei a pensar, de facto, há muita falta de amor. Primeiro, amor próprio. Exato. Não é? Porque as pessoas têm medo das retaliações, têm medo de não ser aceites, têm medo, enfim, têm medo da performance, têm medo de falar em público, têm medo de falar com o chefe, têm medo de figuras de autoridade. Portanto, há aqui muitos medos e muitos receios, que é o oposto do amor. Uhum. Não é? E nós quando somos crianças e até um certo ponto, nós somos livres. Porque não estamos dependentes da aceitação ou dos rótulos dos outros, nós somos quem somos. E a partir de um certo momento em que começamos a aprender o que é o certo e o errado, e se não me validarem, eu não entro naquela tribo, pode ser um grupo de colegas na escola, depois na universidade, depois no trabalho, então eu tenho que perceber que regras é que existem ali para eu calçar os sapatos daquelas regras para ser aceito. Então começamos, no fundo, a dividir-nos um pouquinho em partes e a deixar partes de nós para trás para podermos estar a jogar um certo jogo, não é? Neste caso, o jogo profissional. Eu acredito que os líderes e os reportes diretos, sempre que atingirem a sua melhor versão, que tem a ver com coerência própria. Aquilo que eu penso é o que eu digo, é o que eu faço, com todo o respeito pelo sistema, como é óbvio, não é? Não se está aqui a falar de incivilidade ou de agressividade. Pelo contrário, é uma forma amorosa de estar. E como é que Mas, nós... Alexandra, às vezes o medo também está aí, não é? Às vezes o medo reside na própria liderança. O medo está em todo lado. Se nós virmos bem, o medo está em todo lado. Sim, normalmente as pessoas dizem, Alexandra, mas esses exemplos deviam vir de cima para baixo.
ok? Mas não é o facto de não virem de cima para baixo que, num determinado ponto do sistema, não é? Eu não posso começar a fazer algo para mostrar a minha natureza amorosa, sem Sim. receios. Mas para isso é preciso uma autovalidação. E tu sabes que o tema da confiança é central aqui. Então o amor Fundamental. é fundamental. O amor também está ligado à confiança. E depois criei um acrónimo, que é em inglês LOVE. L-O-V-E. Portanto, eu pensei, realmente, eu gosto tanto da palavra amor, não é? Como diriam os Beatles, all we need is love. E eu pensei, bom, as empresas, por que não ser aqui um pouquinho criativa? Como venho das matemáticas, tu sabes que eu sou engenheira na formação de base, acabei por criar um acrónimo que é o LOVE ao quadrado. Porquê? Porque tem aqui um efeito multiplicador. A primeira parte é love a ti próprio e depois vezes o outro. Portanto, há aqui um efeito multiplicador. Então, nós também só nos conhecemos na relação com o outro, não é? E, portanto, não há aqui aquele efeito de isola-te aí no meio do monte, liberta dos inputs da tua empresa, que é para tu depurares e tal. Não, é exatamente esta forma do livro que eu estou a escrever até, que diz, é lá, no contexto das empresas, que tu vais aprender esta questão de conheceres a ti próprio no contexto da relação com o outro, não é? Exatamente. Parece aparentemente mais difícil, mas não é, porque é o contexto real. Então, Claro. não é preciso haver um isolamento do ser para se depurar, seja do que for, para depois voltar a ser colocado na empresa. Não, é enquanto as coisas acontecem que nós podemos ir fazendo esse processo. Eu gosto muito da estratégia do processo, enquanto dura um determinado sinal, num determinado contexto organizacional. Então, o L ou VE também são, digamos, passos concretos de cada um dos capítulos do meu livro. E o L, a gente já vai falar disso, não é? Eu acho que já vai falar. Sim. De qualquer das formas, porquê o amor? Olha, também posso perguntar por que não o amor, não é? Mas o amor surge porque exatamente dentro das empresas apareceram sintomas e porque eu Exato. abordo uma empresa através de um corpo organizacional, não é, Sónia? Imagina que nós temos uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser um sinal que temos um órgão entupido no outro lado qualquer. Desde um dedo do pé, uma unha encravada, até pode ser o fígado, ou o baço, ou os rins, não é? Que tenham problemas, não é? Ou o intestino, ou o estômago. Portanto, o nosso sistema é perfeito, o nosso corpo. Então, olhando para as empresas de uma forma sistémica e como um corpo, podemos falar em sintomas. Então, muitas vezes acontece um sintoma que desorganiza o corpo organizacional num departamento, mas se nós vamos ver a montante e a jusante, aparecem as causas raiz dos sistemas, porque a organização é um sistema interligado. Então, nesse sentido, pensei na empresa como um corpo, que não é uma novidade, porque vários autores da escola sistémica fazem isso, cuja foi a pitadinha do amor, através de falar, não é, daquilo que há uma certa ausência, que é o amor. Então, o amor, olha, o desamor é algo que, não é, fala da ausência de amor. Então, sintomas de desamor são sintomas no corpo organizacional em que as pessoas, nas sessões de coaching, têm vindo a falar, e ao longo destes anos, Sónia, mais ou menos numa amostra de 10.258 pessoas. Isto está sempre a aumentar porque as pessoas vão dando feedback nas sessões que estou a fazer. E elas vêm comentando, ou é a liderança, ou é a falha da comunicação, ou é a cultura, ou é a organização das pessoas, ou é o caráter dos indivíduos. Então comecei a receber tantos inputs e comecei a pôr em clusters, em grupos, e cheguei à conclusão de alguns sintomas. Vai ser uma classificação feita pela minha bitola daquilo que as pessoas me têm dito. Então eu fiz uma análise de conteúdo e é isso que vou mostrar no livro, os tais sintomas de desamor. Então Muito tem a bem. ver com as queixas ou com aquilo que as pessoas me trazem nas sessões. Qual é o seu tema? Em que é que eu posso ser útil? Alexandra, tenho aqui um tema de pronto. E eu comecei a pensar, mais um tema. Olha, isto vai para aquela caixinha porque aquele também disse aquilo. Embora a abordagem do coach seja diferente, porque é altamente customizada, mas os temas, estamos a falar do ser humano no seio das empresas, não é? Há, no fundo, uma série de padrões que tu vais identificando e que têm que ser vistos, no fundo, não é? Têm que ser olhados com amor, para serem também alterados, não é? Ou seja, já estamos no século XXI, isso deveria também ser visto já com coragem, de ser olhado de uma outra forma, não é? De se também superar um pouco esses obstáculos. E eu até ia perguntar-te, tu consideras que de alguma forma aquilo que nós vivemos na nossa vida privada, não é? A forma como nos relacionamos com a nossa família de origem, pode também ter influência da forma como tu és na organização, enquanto colaborador ou colega? Tu consegues fazer essa leitura? Completamente. Ai, completamente. Oh, Sónia, até há perguntas que eu faço no livro que é o que é que o inspira no seu pai e na sua mãe? Como é que os via trabalhar? Todo o nosso sistema educacional
e o sistema das figuras de influência, dos líderes de opinião com os quais nós fomos fazendo o nosso histórico de experiências ao longo da vida e que também ajudaram a construir o sistema de crenças. É como porque a criança, quando nasce, traz um software limpo, não é? Então, a família, no fundo, é a grande escola. É a primeira grande escola. Depois temos a escola, não é? Primária, depois temos a secundária, fora, e depois temos os relacionamentos amorosos. Todas essas pessoas fazem de nós os seres humanos que nós somos. Portanto, eu diria que é impossível separarmos aquilo que é a dinâmica do relacionamento familiar, educacional, social, do grupo de amigos, essas influências todas, do ser humano que depois está no local de trabalho, porque nós somos, de facto, a mistura de todos esses contributos e todas essas experiências e a forma como agimos e reagimos. Às vezes as pessoas dizem assim, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E eu, ok, isto parece que assim é, mas não é. Ou seja, Não é. Na prática, não. Sónia, ver uma pessoa em casa, não é? Depois põe uma máscara e vai para o trabalho. Até pode acontecer durante uns tempos para fazer um esforço, mas aí há um esforço adaptativo que depois de baixa pressão, o que é que aparece? Aparece o nosso perfil inato. Portanto, Claro. exatamente. Então, de facto, as pessoas tentam fazer essa separação, não é? Até porque também há coisas que não são adequadas de levar para o local de trabalho. O facto de nós sermos a mesma pessoa em casa ou nos relacionamentos fora do trabalho, daquela pessoa que somos no trabalho, não significa que sejamos, digamos, um receptáculo de porta aberta onde tudo aquilo que acontece em casa vamos para o trabalho despejar, porque não é adequado. E as pessoas têm que ter inteligência adaptativa para perceberem essas dimensões e aquilo que funciona e o que não funciona. O que não significa que por dentro do ser humano não haja esses impactos. Não é? E repara, pais que têm filhos doentes em casa vão para o trabalho, provavelmente, é o que tem acontecido nas sessões que vejo isso, a sua performance baixa, porque eles estão preocupados. O seu foco não é propriamente o trabalho e a darem o seu máximo. Eles estão preocupados com coisas que se passam em casa. No divórcio, não é? Tu trabalhas muito a questão dos relacionamentos do divórcio. Claro que isto destabiliza a pessoa, desorienta, retira energia. E, portanto, eu posso até ter uma estratégia de defesa que é, eu estou-me a divorciar e já que eu não quero pensar muito naquilo, agora vou-me dedicar ao trabalho. Ok? Afincadamente, não é? Exatamente. E muitas vezes há uma sobrevivência que nos leva a isso. Ainda assim é resultado não do meu modo operandi normal, mas sim de um problema que está a acontecer, digamos, a montante. Então, é natural que o ser humano, para conseguir explicar quem é, ou para conseguir até sobreviver numa arena competitiva como é às vezes o trabalho, queira dizer, não, eu aqui sou uma coisa, lá em casa sou outra. Isso eu não acredito nisso. Até porque tu sabes, nós como coaches fazemos perguntas sobre valores, o que é verdadeiramente importante, o que é que te move, o que é que te inspira, não é? O que é que não abdicas, para que é isto, o que é que tu ganhas? E praticamente aparecem as questões das relações familiares, não é? Os filhos, a mulher, os pais, aparecem os amigos, tudo isso na roda da vida de uma pessoa. E portanto a carreira é uma parte, é uma fatia daquela roda. E o ser humano não é só o trabalho. O ser humano tem mais áreas para entreter o seu tempo e para investir a sua energia. E, portanto, aquilo que nós somos numa dimensão macro, seremos também naquela área, não é, da nossa vida, que é o nosso trabalho. Portanto, eu não concordo quando as pessoas dizem que, não, eu sou uma coisa aqui e outra ali. O ser humano é o ser humano. Exato. E isso influencia também a liderança, não é? Ou seja, também vês isso num CEO, por exemplo, não é só num colaborador, não é? Não, eu quando falo das dinâmicas do ser humano na organização é de uma forma sistémica, top-down, não é? E repara, o que é que nós temos? Há aqui um grande mito que é o CEO da empresa ou o líder é quase aquela pessoa que, ele para ser um empreendedor se calhar tem outras dinâmicas. E não é bem assim. Não é bem assim, porque eu trabalho muito com CEOs e com empreendedores e que lançam empresas e eles também têm as mesmas dinâmicas que tem o ser humano normal. Olha, têm problemas de sono, têm problemas relacionais com o cônjuge, têm questões com os filhos, têm falta de tempo. É o ser humano. Agora, claro, quanto mais importante é, digamos, o poder na rede de relacionamentos de uma empresa, mais impacta essa pessoa quando se desenvolve para ser um líder de influência e de excelência, não é? E de visibilidade e de inspiração para muitos. Por isso é que é tão importante as lideranças, não é? Também fazerem trabalhos de coaching, porque elas têm grande impacto em toda a rede de contactos da empresa. Completamente. São pessoas, Sónia, não é? São pessoas. Claro. Mas era isso que eu queria sublinhar aqui nesta conversa, porque acho que é importante relembrar também, não é? Muitas vezes também
é tão fácil aborrecer-nos com alguma coisa que vem de cima e por vezes também não temos esta capacidade de olhar para isso também com algum amor e pensar, bom, se calhar o dia também não me correu bem ou há aqui qualquer coisa que eu não sei, o que está por trás, não é? Naturalmente. Quando há espaço para as pessoas Hum. encontrarem esses momentos de diálogo e de conexão profunda e verem o ser humano para além da máscara profissional, provavelmente os seres humanos vão ressoar mais naquela empatia que é tão essencial e que permite que as pessoas estejam na mesma página e que tenham mais respeito até por essas dinâmicas, não é? Porque nós somos muito rápidos no gatilho. O ser humano adora colocar rótulos só porque viu ou porque tirou parte da realidade e depois com uma tendência para a desgraça, não é? E para o chama-se isto o enviesamento negativo, que é uma pitadinha negativa, a forma como nós nos vemos uns aos outros, acaba por ampliar aqui o sinal, não é? De algo que todos nós temos e que todos nós somos. Portanto, é muito importante quando nós conseguimos ver, por exemplo, quando as pessoas trazem temas complicados, não é? De relacionamento dentro do seio das organizações, eu costumo sempre dizer aos meus coaches, olha, é curioso porque eu não estou a ver onde você está, eu estou a ver onde você pode ir. E eu ponho sempre as minhas dioptrias, sempre no aspecto do estado desejado do coachee ou dos coaches, mas sempre numa visão muito amorosa e muito positiva, porque eu acredito que o olhar curador do próprio facilitador, que é o coach, ajuda ao processo de mudança, não é? Porque usando o método de desenvolvimento da força que o coaching faz, é tu estás também a ressoar no nível de energia, que é o nível de energia da solução, então tu também ofereces, não é? No teu campo, na forma como tu atuas, ofereces também essa disponibilidade para que a própria pessoa floresça nesse campo. Então é muito interessante ver isso, porque só isso é um alívio para o coaching. Do género, ok, olha, mais uma pessoa que não me critica, se calhar eu tenho aqui para a senhoria. E o que é que nós fazemos, Sónia, tu sabes, é redirecionar o foco do ser humano para aquilo onde ele consegue fazer alguma coisa para mudar a sua vida, e nomeadamente para as suas qualidades, para as suas forças, que todos nós temos. A não ser que, claro, haja pessoas muito manipuladoras e haja problemas de foro psicológico e psiquiátrico. Então aí já não estaremos no âmbito do coaching. Pois, aí não. Temos que passar a pasta. Olha, eu aproveitava essa última coisa que disseste para entrar então um bocadinho aqui nas dicas que preparamos para partilhar. E tu falavas, pronto, na questão de que estamos sempre um pouco direcionados, porque estamos, de uma forma geral, a nossa mente nos leva muitas vezes para o foco daquilo que está menos bem. E eu começava por dizer que acho importante, quando lideramos uma equipa, termos o cuidado quando alguma coisa não corre assim tão bem, de, em vez de perguntar quem foi que, né, há muita tendência para dizer, isto não correu bem, né, isto não aconteceu conforme o procedimento, quem foi que, né, mudar um pouco o foco e pensar o que é que nos levou a isto. Ora, nem Né? mais, Tânia, com certeza. O que é que está na origem? Né? Exatamente. Esse é um dos aspectos do treino, não é? Da inteligência do ser humano para, em vez de estar à procura de culpados e calçar aquele dedo gigante, a apontar o dedo, Exatamente. E no fundo sabes que o foco do ser humano expande aquilo para onde a nossa energia está a ser direcionada. E quando as pessoas estão à procura de culpados, toda a energia do problema aumenta, não é? Toda a dimensão aumenta, porque se vai andar a falar dos culpados sem as pessoas estarem focadas nas soluções. Então, quando se pergunta o que é que pode ter levado a... É interessante que vamos aos factos. E tu sabes que o coach leva as pessoas a procurarem os factos que levam a determinada situação a acontecer. E nós estamos a lidar com a lei de causa e efeito, a lei de causalidade. Portanto, uma coisa leva à outra. E quando vamos à procura dos factos, já vamos desviar o nosso olhar para uma potencial agressividade ou incivilidade, a apontar o dedo e críticas à identidade das pessoas. Então nós não devemos fazer isso. Num ambiente onde há uma cultura inteligente e de amor, o que se faz é isso. O que é que pode ter levado a que isto acontecesse? E muitas vezes descobrimos que há ali um problema sistémico, não é uma pessoa. Essa pessoa acaba por ser o representante de um mal-estar qualquer, toda uma equipa, não é? Claro. Então, quando tu tiras o foco da pessoa, do bode expiatório, não é? Que às vezes muitas pessoas procuram, acaba por se ir encontrar quais são as evidências que estão a acontecer na empresa e que fazem com que até podemos mudar aquela pessoa daquela função, vai para lá outra, se mantiverem os sinais, não é? Que provocam determinado sintoma, determinada coisa que não funciona, mudam a pessoa, continua a acontecer. Portanto, muitas vezes é isso que se passa. Então, o que é que pode estar a acontecer? E tu sabes que, Sónia, havendo duas cabeças, há duas sentenças. E muitas vezes as pessoas dizem, é o líder, ele é que é o problema. Ok? Muito bem, muitas vezes o líder também não sabe como comunicar com as suas pessoas.
não é? E as pessoas também não têm paciência para ouvir o líder e vice-versa. E, portanto, costuma-se dizer que são precisos dois para dançar o tango, não é? Então, agora imagina um sistema complexo chamado equipa ou organização, a quantidade de pessoas envolvidas, com as suas crenças limitantes, com as suas experiências, com as suas vontades, com os seus temperamentos, com os seus traços de caráter, com a sua personalidade, com isto tudo. Imagina, não é? Imagina com a complexidade com a qual nós estamos a lidar. Por isso é As que realidades, não é? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Portanto, essa pergunta é ótima. O que é que leva a que isto aconteça? De uma forma factual e organizada e clarificada e tornada entendível por todos. Não é? Para depois haver acordo e alinhamento de mudança, como é óbvio. Claro, às vezes pode até ser uma simples falta de formação ou de explicação, ou de, né? Às vezes passas uma informação e aquilo não chegou ao outro lado e a pessoa não teve aquela coragem de dizer, oh, desculpe, não percebi, mas afinal como é que vai ser? Claro. Olha, quantas vezes as pessoas evitam, não é, dizer, fui eu que fiz aqui uma omissão ou um erro. As pessoas têm medo da retaliação, têm medo da gestão de carreira, não é? Têm medo da crítica e, portanto, requer-se um ambiente profissional. Pessoas têm coragem de dizer, olha, aqui não está bem aquilo que eu fiz, eu vou corrigir. Essa assunção dessa responsabilidade exige conformidade com, não é? A pessoa estar conforme as regras dos procedimentos. E exige integridade da própria pessoa, honestidade intelectual. E tudo isso, já sabes, as pessoas vêm de trás da família, vêm dos valores, às vezes a ausência deles, vêm do mundo que muitas vezes tem uma vaga para duas ou três pessoas e tu sabes que a luta de cursos começa a acontecer. E muitas vezes as pessoas escondem coisas e, portanto, há uma série de coisas que tem que haver um alinhamento sistémico e tem que haver um momento onde as pessoas todas chegam ao acordo de eu sou o que eu sou e vamos pôr tudo em cima da mesa, sem criticar. Vamos ver como é que podemos todos alinhar estas peças do puzzle. E isso é preciso haver esta vontade, não é? Das pessoas também mostrarem as suas vulnerabilidades e fragilidades, mas eu acho que é aí que as pessoas encontram a força, não é? Quando realmente assumem o não sei. E tu sabes que eu não sei, é muito socrático também, vem muito a meiótica socrática, é a base do coaching, não é? Lá para trás, 400 anos antes de Cristo, e só dizermos só sei que nada sei, não é? Nós somos todos ignorantes, não é? Só que em áreas diferentes. Então, admitir isso é bom e muitas vezes olha, não sei. Qual é o problema? Só que nesta sociedade, não é? Que aponta muito aos valores da performance, da competitividade, do orgulho em ser o melhor, etc. Não é? O que é que faz? Faz com que as pessoas não gostem tanto assim do não sei, muitas vezes escondem os erros, escondem, não é? Escondem e continuam sem saber, não é? Porque na verdade depois acabas por não ter o crescimento que poderias ter se encarasse isso com alguma naturalidade e disseste de facto não sei, mas olha, vou já procurar saber. Claro, Não é é? isso. E pudesse informar. Ninguém sabe tudo, é impossível alguém saber tudo, não é? E se souber tudo até é estranho, deixa de ser um ser humano, é uma máquina, é um robô, não é? Está dotada de inteligência artificial, que não é o nosso caso, nós temos uma inteligência que se quer trabalhada, não é? Ao nível das nossas emoções, ao nível do plano mental, não é? E daquilo que nós, no fundo, acreditamos ser o nosso propósito. Eu falaria aqui da nossa inteligência espiritual também. E, portanto, é preciso pôr as pessoas a dialogar, sim. E as pessoas entendem-se quando há um espaço de diálogo e é possível haver perguntas para as pessoas, não é? Irem à procura de outras respostas. Se aquelas respostas que têm vindo a andar à sua realidade não chegam para encontrar as soluções que elas andam à procura e não encontrar, se calhar temos que mudar as perguntas, não é? E temos que criar estes espaços onde a pessoa para, pensa, sente, gere, mostra, aceita, não é? E a seguir arranja a maneira de pegar na sua mala de viagem, não é? Com a sua bagagem emocional e mental e espiritual e fazer de forma diferente, não é? Para ter resultados diferentes. E o coach ajuda nesse processo. Com todo o amor, é óbvio, e respeito. Muito bem. Queres passar à próxima dica então? Bom, A tua letra. se calhar, olha, há uma dica que é se tu sabes o tal acrónimo, não é? Do Love ao Quadrado, que vai aparecer no livro. Eu estou mesmo a acabar o livro agora. Portanto, estou numa fase que já consigo compilar as coisas, porque as pessoas estão sempre a dar inputs e depois mandam coisas por escrito e eu, olha, mais uma dica, mais isto, mais aquilo. Portanto, o livro é feito, no fundo, é como se fosse moldar uma plasticina, mas quem me oferece são as pessoas, não é? São os coaches das minhas sessões. Então, o L, não é? Já agora o acrónimo tem a ver com listen. Listen. É claro que o acrónimo, ok, love está em inglês e funciona muito bem em inglês, mas eu traduzo. Portanto, listen, ouvir. A arte da escuta ativa é uma arte. Ouvir o outro não é para responder, nem é para mostrar que sou melhor, é para o entender.
As pessoas não têm tempo para ouvir as pessoas. Então, ouvir para além do óbvio, não é? Ouvir com elevado nível de consciência, esta atenção plena. É ouvir o outro sem uma agenda nossa, a pensar o que é que está ali para mim, como é que eu vou responder por cima. E, portanto, ouvir essencialmente com as nossas duas orelhas, que são muito queridas, não é? E as orelhas, como eu costumo dizer, nunca nos puseram em problemas, não é? A boca já. E muitas vezes dizemos coisas malditas e depois arrependemos. Então, a primeira dica é ouvir. Há um capítulo no meu livro de Sónia só sobre o ouvir. A arte de ouvir. Eu até costumo dizer, toca e fica. Em vez de ser o toca e foge, é o toca e fica. Então, ficar. As pessoas o que é que é? Está a olhar para o relógio, não tenho tempo. Às vezes perguntamos, olha como é que tu estás, está tudo bem? Mas são aquelas perguntas de retórica que ninguém tem tempo para ouvir a resposta. E se alguém diz, não é? Mais ou menos, e depois não estás à espera. Claro, e às vezes não sabes até reagir e ficar para ouvir, efetivamente, não é? Sónia, é ouvir sem uma agenda secundária. Ouvir aquela pessoa, não é? Para depois podermos fazer uma intervenção, ou uma pergunta, ou dizer eu compreendo. E muitas vezes as pessoas o que querem é ser ouvidas. As pessoas não querem ser julgadas, não querem ser analisadas, não querem ser... Estão fartas de ser criticadas. Querem alguém que as ouça. Então ser uma orelha profissional ou não, colegas de trabalho, é maravilhoso. É maravilhoso. É mesmo. Eu estou de acordo contigo e acho que se todas as pessoas tivessem a oportunidade de experienciar isso, não é? De estar com alguém e de sentir, de se deixar levar por essa experiência, efetivamente, e ouvir assim com profundidade, iam perceber o quão mágico isso é e também o quão também se iam contagiar por alguma coisa e ter a oportunidade de aprender e de olhar para as coisas e dizer realmente eu nunca tinha pensado nisto. Eu nunca tinha imaginado sequer que alguém pudesse sentir isto neste momento, não é? Neste contexto. Olha, eu que sou líder, digo estas coisas, achar que estou a motivá-los e afinal há aqui uma pessoa que me disse isto. Que incrível, não é? É incrível. É isso mesmo. É isso mesmo. Que maravilha. Ouvir. Uhum. É isso. E acho que se calhar isso pode parecer até um bocadinho assustador, não é? Porque pronto, é tal resistência à mudança, não é? Porque se ouvires com profundidade, depois vais ter que refletir e vais ter que fazer alguma coisa com isso. De alguma forma, a resistência também acaba por aí estar. E sabes uma coisa, Sónia? A gestão do silêncio é muito importante, não é? Criarmos um espaço de silêncio, mas é ouvir sem estar a fazer a utilização da paralinguagem, dos sinais não verbais com crítica, não é isso? É ouvir com o corpo todo. Uhum. É um ouvir mágico, é um ouvir mágico, é um ouvir com acolhendo, não é? Acolhendo, com os braços abertos. Os braços abertos, é o ouvir com amor. E então isso é muito bom porque é transformador. E as pessoas não estão habituadas a ser ouvidas, as pessoas estão habituadas a ser criticadas ou a ser despachadas, não é? É o despacho. Nesta sociedade do corre-corre. E, portanto, quando a pessoa começa a ser uma orelha com pernas, como eu costumo dizer, e utiliza também amor na direção da outra pessoa, ai, é tão bom. É um espaço de cura. É o tal espaço amoroso, não é? Que eu acho muito interessante. Portanto, ouvir com... E onde às vezes também encontras ressonância para ti própria, não é? Claro que sim, claro que sim. Ouvir e depois, sem criticar, fazer uma pergunta, não é? Aprendermos a fazer perguntas, porque não? Para levar o outro à sua descoberta, não é? É interessantíssimo. É interessantíssimo. Olha, eu passava então por outra dica, que seria estar atenta às emoções internas, ou seja, quando nós chegamos ao local de trabalho, pensar o que é que eu trago hoje de casa. Não é? E tantas vezes trazemos coisas que, como dizias há pouco, não são adequadas, não é adequado eu levar os meus problemas pessoais, mas às vezes é inevitável, ou seja, eles vão comigo, eu vou triste, eu levo a minha tristeza, não é? Mas se eu souber que a levo, talvez eu consiga geri-la de uma outra forma, não é? Ou seja, aqui a autoconsciência, não é? E o coaching também te ajuda nisso. Claro, então o coaching é exatamente este modelo de intervenção para que o próprio se ouça, não é? E se perceba e se entenda e saiba comunicar de forma não violenta, saiba estar nos vários sistemas, com as várias equipas, com as várias pessoas, não é? Porque acima de tudo encheu a sua taça de energia, de autoconfiança, de valorização, de autoestima, que é tão importante, não é? E que muitas vezes nós não temos porque a nossa educação e as experiências que tivemos não nos ajudaram muito a chegar lá, não é? E o nosso traço de caráter, o nosso perfil, o nosso temperamento não deixa. E, portanto, muito interessante essa capacidade que eu tenho, não é? De saber que sou inteira ou sou inteiro no local de trabalho e perceber se é adequado ou não eu abrir aqui o meu aberto aos outros, não é? E poder revelar partes de mim.
quando há confiança no sistema e não há uma cultura de medo, é mais fácil, não é? Quando há camaradagem, quando tu tens pessoas que sabes que podes entregar partes da tua vida e que não vais ser vilipendiado ou criticado, não é? Ostracizado, tu podes fazê-lo, é adequado e podes comentar. Quando há confiança com o líder, quando há confiança com os outros membros da tua equipa, não é? Quando não há, lá está, temos que saber o que é adequado e o que não é, mas não deixa de haver aqui o ferver das emoções quando nós trazemos algum problema de casa. Mas o ideal seria nós percebermos que chegamos ao trabalho e que vamos encontrar a nossa família profissional. Nós estamos lá para fazer um trabalho. A empresa contratou-nos, não é para sermos só todos amigos, como é óbvio. Claro, claro. Nós temos que ter essa noção, não é, Sónia? Nós estamos lá com uma determinada função e para cumprir um certo desígnio, para haver uma troca. Há o balanço entre o dar e o receber, não é? Nós temos que ter noção que as empresas não são instituições de caridade. As empresas são instituições que têm por trás acionistas, que têm por trás, de facto, o lucro. Agora, é o lucro feito através de pessoas. E quanto mais felizes e mais completas e plenas estiverem as pessoas e mais realizadas, muito mais facilmente se atingem e superam, digamos, os desígnios da empresa. A empresa não é uma entidade maléfica, como eu costumo dizer, uma entidade externa que está ali para sacanear as pessoas, não é isso. Mas às vezes as pessoas têm essa ideia, eles lá em cima, lá o topo, e portanto aparece muito isso. Mas não é bem assim. E portanto, líderes e liderados, não é? Todos em conjunto fazem cumprir uma certa missão e um certo propósito. E nós todos sabemos que o ser humano também se realiza por aquilo que faz, não é? Nós a trabalhar também gostamos de estar a sentir que conseguimos ficar realizados com alguma coisa onde acrescentamos valor. Sou útil para alguma coisa, não é? E o trabalho motiva, e os projetos, as inovações, não é? Tudo isto é interessante, a dinâmica da própria função, a gestão de carreira, a evolução, chegar ao local de trabalho e gostar dos nossos colegas. Quem é que está ali? Quem é que nos vai abrir portas? Com quem é que eu vou falar hoje? Com quem é que eu vou atingir um determinado objetivo? Isso é fantástico, não é, Sónia? Portanto, acho que sim, é um espaço de partilha onde eu tenho que perceber a exigência da função, mas ao mesmo tempo saber fazer pontos saudáveis com os colegas de trabalho, porque eu sozinha não vou longe e com os colegas vamos muito mais longe, não é? Claro. E se tu souberes o que estás a sentir, se te conheceres, souberes como é que já vais de casa, eu acho que esse trabalho fica mais fácil. Muito mais fácil, como é óbvio. Tem a ver com o nosso autoconhecimento. Muito bem. Queres passar à próxima, então? Sim, eu se calhar passo à próxima dica que tem a ver com a observação do comportamento. Ok? Então, reparem, olhem, é muito interessante nós podemos dizer assim, o que é que as pessoas estão a fazer? Isso é o que define as pessoas, não é pegar na palavra, não é? E dizer as coisas e lançar coisas para o ar. É contra factos, não há argumentos. Então, observa o que é que se está a passar. Como se tivesse um screen à frente, não é? Um ecrã de computador e ver os comportamentos. E sair fora, não é? Nesta fase de observação, daquilo que são os juízos de valor. Então, observa, ok? O que é que se está a passar. Eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho que fazer primeiro a auto-observação. O que é que eu faço e o que é que eu posso mudar em termos de comportamento para poder mudar a minha realidade. Então é muito importante nós podermos observar o que é que andamos a fazer no local de trabalho. Como é que reagimos, não é? Como é que falamos, como é que atuamos e como é que alinhamos tudo isto? Ou será que eu digo uma coisa e depois faço outra? Não é? Porque o ser humano tem uma certa tendência para a desintegração das partes, não é? Então o puzzle fica desorganizado. Portanto, observa o que é que andas a fazer, está bem? Que é para tu perceberes se estás aí na direção da tua missão, do teu rumo, ou se estás aí no sentido oposto. Porque estamos a fazer as coisas e entramos em piloto automático, não é? E quando damos conta, já dissemos uma coisa errada, já criticamos, já apontámos o dedo, já... Pois, porque muitas vezes também, tu pensas uma coisa, mas estás a sentir outra. Exatamente, já então o teu comportamento às vezes vai denunciar que estás a sentir e não o que tu pensaste. Porém, se tu não alinhas primeiro, não é? Os teus pensamentos com os teus sentimentos e com as tuas emoções, a coisa fica ainda mais difícil, de facto. Mas acho que sim, a observação é uma excelente dica. Observação para poder haver alinhamento entre as partes, não é? E então, entramos naquilo que se diz em coaching, Sónia, tu sabes a metaposição, não é? Então, a metaposição permite uma metacognição ao ser humano, que é eu conheço-me através do meu comportamento. Eu estou dentro de mim e sei o que sinto, não é? Sinto o que sinto. Agora, o que é que eu faço com isso? Então é tão importante. Então, no local de trabalho, muito importante, com os colegas, o que é que eu faço e o que é que os outros andam a fazer e como é que isto tudo se integra. Essa é a dica. Olha, ainda sobre comportamentos, eu gostaria de dizer também uma coisa, que é,
que eu às vezes também percebo que acontece, que é as pessoas cristalizarem uma opinião. Ou seja, por algum comportamento que acontece, um evento que há, uma situação anómala, nós tendemos a cristalizar. Portanto, achamos que aquela pessoa, porque fez determinada coisa de determinada forma, pronto, já não sai daquele sítio. E isto não corresponde à verdade, porque como todos nós aprendemos com os erros, com as nossas experiências, com o que nos corre, enfim, tão bem hoje, mas até poderá ser uma enorme aprendizagem e permitir-nos até saltar degraus mais rapidamente e conseguirmos ir colmatar essas questões e de repente termos uma performance bastante melhor do que aquilo que era esperado. E por vezes isso não é visto ou não se consegue que seja visto por via desta cristalização, não é? É verdade, é verdade. As pessoas têm tendência, a mente humana faz isso, não é? A generalizar, a omitir, a deturpar e a tomar o todo pela parte, não é? Uhum. E muitas vezes, quando nós temos essa tendência, nós, ser humano, não é? Profissional, Sim. de ossificar ou cristalizar, como tu dizes, uma ideia e ficou aquela chapa, tirámos aquela fotografia e ficou, não é? Uhum. Muitas vezes adoramos fazer isso porque estamos um bocadinho preguiçosos em fazer um trabalho para nós. Então gostamos muito de pôr os rótulos naquilo que é algo da nossa dinâmica exterior e com isso andamos entretidos, mas o melhor comportamento que deveríamos ter era olhar para dentro e perceber, para lá, eu sou igual àquilo que era há 10 anos. Não, eu também evoluí. E se calhar houve alturas onde eu tinha ideias, não é? E escolhia ter um determinado pensamento e aquilo era uma regra quase inabalável e hoje em dia flexibilizei e vejo as coisas de forma diferente porque a vida vai trazendo dinâmicas e experiências que mostram no local de trabalho que mais vale eu mudar alguma coisa na forma como penso, não é? Claro. E portanto é normal as pessoas mudarem de opinião. Sim, porque as pessoas evoluem. Um ser humano não é digamos, uma entidade estagnada, não é? É uma entidade em evolução. Portanto, se nós próprios olharmos para trás e vemos que evoluímos tanto, por que é que os outros também não terão feito esse processo? Então, qual é a lógica de achar que alguém tem uma opinião e que ficamos ali? Muitas vezes é uma estratégia de defesa pessoal para não fazermos um processo para dentro. Estamos muito virados para fora. Ó, Sónia, os nossos olhinhos estão virados para fora, não é? Exato. Tem que se fazer um esforço para olhar para dentro, não é? Quando queres olhar para dentro é sempre pelo menos no início, quando não estás habituado, depois a certa altura isso já te acontece naturalmente, mas de facto isso consegue-se ver também. Muito bem. Humildade pelo meio. Tem que haver muita humildade, não é, Sónia? As pessoas têm que ter humildade para admitir que, olha, desculpa, pus-te um rótulo, vou-te tirar, tens razão. E nós sabemos que assim é, não é? O nosso cérebro, ao fim de 7 segundos, monta uma tese de doutoramento sobre alguém. E às vezes fica com uma noção de alguém, ou com uma boa noção de alguém, depois no tempo vamos ver que não é bem assim. Portanto, dá-lhe tempo, dá-lhe. E muda também tu se queres que o outro mude, porque os outros não mudam porque nós queremos que eles mudem, não é? Portanto, isto tudo é muito complexo e muito interessante. Eu acho isto, por isso é que eu digo pessoas, é a melhor matéria-prima para a gente fazer coisas bonitas. É verdade. Muito bem. Todos nós juntos chegarmos a algum lado, não é? Queres passar então à tua próxima letra? Olha, estamos a perguntar love, não é? Validate, valida. Olha, valida tem a ver com a aceitação, com a nossa vulnerabilidade, com o facto de é tão bom eu saber aquilo que eu não quero, mas eu não sei o que quero, não faz mal. Vai lá ver o que é que tu não queres, porque isso dá-te a baliza e a fronteira para saberes o que queres. É tão bom saber aquilo que eu não quero, quanto aquilo que eu quero. Então, o ser humano, nesta diversidade, neste espectro de coisas que acontecem no local de trabalho, naturalmente, Sónia, nós vamos posicionar uma determinada preferência, porque a diversidade traz variabilidade. A variedade das coisas traz preferência, traz opinião, traz decisão. Não é? É normal. Nós não temos que gostar de tudo nem de todos. Não é? E muitas vezes coisas que não gostávamos antes, agora gostamos e vice-versa. Portanto, valida. Está tudo bem e a seguir toma a tua preferência. Mas não precisas, por preferires aquilo, andar a criticar aqueles que não preferiram. Então, a validação tem a ver com esta paz interior, saber que está tudo bem. Eu vou escolher com quem é que eu me quero dar e, se calhar, afastar de coisas que a mim não me elevam a minha energia, não é? E está tudo bem, cada um está no seu nível. Quais não te identificas, claro. É isso, e todos servem para eu me conhecer, não é, Sónia? Repara, o Eckhart Tolle do livro O Poder do Agora tem uma frase muito interessante, diz assim, sempre que vis alguém a fazer alguma coisa que não te agrada, pensa assim, olha, eu se tivesse tido a vida daquela pessoa, a tal educação, a tal experiência de vida, a tal família que aquela pessoa teve, eu se calhar pensava como aquela pessoa pensa e se calhar estaria a atuar como aquela pessoa atua. Mas eu tive uma educação diferente, então, por comparação, eu consigo ver que estou noutro nível de consciência. Nem é melhor, nem é pior, é diferente. Então, eu agradeço àquela pessoa o facto de me dar aqui o contraste para eu saber onde é que estou.
Pronto, Claro. valida, está tudo bem. Então, tal não há luz sem sombra, não é? Portanto, tem que haver contraste. Tem que haver contraste. E qual é o problema? É no contraste que a gente se vai conhecendo quem eu sou. É por aí. Neste mundo dual, não é? Uns lideram, outros são liderados. Uns fazem assim, outros fazem assado. Qual é o problema? E todos são tão importantes, não é? Eu também costumo Claro, dizer isto. Às vezes há tendência para achar que quem lidera, que é a pessoa importante, todos somos importantes. A engrenagem claro, funciona se todos estivermos bem, não é? E se todos claro. estivermos a ocupar o nosso lugar Ora, devidamente, ora nem não é? mais. É isso Essa mesmo. engrenagem tem que funcionar assim. Claro. Olha, outra dica que eu deixava também, que acho que é importante, também vejo acontecer isso, muitas vezes é a pessoalização do feedback quando ele não é tão positivo, não é? Uhum. Efetivamente, as FIAs e os líderes têm que dar feedback. E nem sempre sabem dar feedback em sanduíche, aquilo que tu nos ensinas, não é? Que é uma forma mais simpática de transmitir a informação. E por vezes as pessoas pessoalizam isso, ou seja, sentem isso não como uma oportunidade de melhoria ou uma coisa que podem de facto transformar em positivo. É dizer, isto, eu faço isto mal, eu agora vou transformar isto numa coisa boa, nunca vou fazer isto mais mal, vou realmente aprender a fazer e vou transformar isto numa coisa boa. E tendem a pessoalizar, não é? Portanto, a olhar para isto como ele não gosta de mim, eu sou o patinho feio da equipa, é sempre a mim que ele critica, ele ou ela, não é? Também não vou aqui colocar a questão de género porque é indiferente. E acho que é muito importante aceitarmos que isto funciona assim, que alguém terá que nos dar o feedback, não é? Sabermos o nosso valor, também acho que é muito importante. E sabermos o que é que fazemos realmente bem. E se for necessário, verbalizar. Sim, sim, isso não correu tão bem, mas isto corre-me sempre muito bem. E eu fico feliz por isso. Portanto, se eu sou capaz de fazer isto e isto, eu vou também, não é, ser capaz de fazer aquilo melhor. Portanto, Ora, e tentar ver isto pelo lado positivo. Acho que era uma boa dica que eu gostaria de deixar ficar aqui. E também aproveitar aquilo que tu falavas há pouco, aproveitar os momentos de alguma conexão, não é? Entre os líderes e os liderados para restaurar a confiança, ou seja, para entender que quando nos dão um feedback não nos estão a pessoalizar, não estão a falar de nós, estão a falar daquilo que aconteceu, só, única e exclusivamente. sem dúvida, feedback é feedback. É a opinião Exatamente. que tem, não é a realidade. E há diferentes percepções. Haja espaço para o diálogo e para as pessoas Uhum. poderem dizer o que é que aconteceu na sua perspectiva. Tu sabes, Sónia, havendo uma cabeça, há uma realidade. Havendo duas, há duas realidades, não é? Então, É, saber dar feedback e saber receber feedback é muito importante. E, mais uma vez, as pessoas têm que encontrar esse espaço de diálogo, não é? Às vezes não acontece, porque as pessoas nem sequer sabem dar feedback, quanto mais receber. E sim, tomam as coisas como no caráter pessoal, porque nós também na escola não se aprendem grandes modelos. Por acaso agora não é bem verdade, porque a minha filha já aprende. Os miúdos agora já sabem fazer o sanduíche feedback, já sabem usar o modelo Grow e todos esses métodos, não é, da comunicação não violenta, já começa agora a entrar nos programas. Mas pronto, na minha altura não era bem assim. Não é? Nos anos 70 não era bem assim. Mas de qualquer das formas é isso mesmo, é a capacidade que eu tenho de não levar as coisas a peito, não levar as coisas para esse âmbito. E saber estar à altura de uma autovalorização para termos argumentos para defender a instância própria e o que é que aconteceu. Sem ficarmos enervados, sem ficarmos agressivos, sem ficarmos melindrados ou sem entrarmos naquelas emoções de choro, não é? Que depois perdemos a razão. Então é bom quando o argumento vem até nós porque a autoconfiança foi trabalhada, como é óbvio. Tal e qual aquilo que tu disseste. É isso mesmo. Portanto, a confiança é um valor central. completamente. Sim. É o que mais nos ajuda. Por isso é que um processo de coaching é importante, É porque nos super. permite. Claro, claro que sim. É confiança em nós próprios. É sabermos que podemos dar um passo em frente. E sermos uma voz, não é? Com palavras corretas, com palavras certas, civis, não é? Éticas, com integridade e que sabemos defender aquilo que nós fizemos com a devida propriedade. E caso não tenhamos feito a coisa tão bem feita, também admitir o erro. Lá está. Tu sabes que em coaching não há erro nem falha, há feedback. É? O que é que isto me está a dizer sobre mim? Então, admitir que posso evoluir é um ato de humildade e de coragem, Exato. não é? Uhum. Também é super importante no feedback, não é? Porque às vezes não é só, mesmo o feedback bem dado, as pessoas levam na mesma mal, depois aos feitios, não é? Há pessoas que não gostam que lhe Uhum. apontem o dedo, não é? Muitas vezes, mesmo quem dá feedback não está a apontar o dedo, está até a ser agradável e a utilizar o método sanduíche feedback, onde Uhum. primeiro os aspectos correram bem, a seguir vai ao interior da sanduíche, vai dizer o que é que podia ser Uhum. melhor e depois fecha com motivação para continuar, não é? Portanto, temos aqui intermeado o feedback de balanço, temos o feedback de reforço, não é? A entrada e a saída.
Mas às vezes as pessoas, por exemplo, ficam desconfiadas, porque olha, lá está ele a passar-me aqui a mão pelo, como se diz, vai começar por coisas boas, depois assim vai atirar para as coisas más, não é? Mas depois acabam até por inverter aqui, digamos, o bom nome do sanduíche feedback, porque isso acontece, não é? Mas também é da sabedoria de quem dá feedback poder fazê-lo de forma honesta, tranquila e haver um espaço de diálogo, onde a pessoa realmente percebe que o feedback é para construir valor, é para corrigir alguma coisa que não está bem e para chegarem todos a um bom nível de performance, não é? Isso é super importante nas empresas. Muito bem. Queres dar-nos então a última letra? Sim, Sónia, a última letra é o E. Estamos a fazer o acrónimo do Love, não é? O E é energize, energiza. Ai, é tão bom, é tão bom. Nós chegamos a um espaço, não é? E estarem todos assim um bocadinho deprimidos ou tristes no local de trabalho e com a nossa presença, o chamado nível de presença, podemos acrescentar valor ao sistema como? Inspirando, sendo um bom role model, um bom modelo, não é? E sendo uma pessoa que traz energia, traz foco para soluções e não só para problemas, porque as pessoas nas empresas muitas vezes reagem muito atrás dos problemas, não é? Porque perdem a capacidade de antecipar e de prever. Então, quando tu chegas e estás a ajudar os outros também a verem o que é que podem fazer, arregaçar as mangas para se focarem em soluções, de uma forma positiva, de uma forma energética, não é? Tens aquele brilho no olhar, tens aquela capacidade de, mesmo perante a adversidade, tu és resistente e resiliente, não é? E não te deixas ir abaixo. Então tu és uma boia de salvação, às vezes para muitos, quando consegues energizar os sistemas, mas para isso tu precisas estar bem, e estar bem a vários níveis, não é? Não tens que ser a super mulher ou o super homem lá do sítio, porque também és um ser humano, mas pelo menos ressoar com os colegas de trabalho a um ponto onde dizem assim, ok, temos aqui um problema, vamos todos então procurar a solução. E estás motivada para fazeres parte da equação da solução. Isso é energizar o sistema. E o teu nível de presença é esse teu caráter, essa tua predisposição para seres uma pessoa positiva, que traz o melhor vírus que pode haver na nossa vida, é o vírus da felicidade, não é? Sabias que eu escrevi um livro chamado O Vírus da Felicidade, só que nunca o publiquei. A sério? É verdade, o vírus da felicidade, vê lá tu. E vais publicar primeiro Ele o Love ao quadrado. está entrecruzado com este. Este tem Boa. uma pitadinha do beijo da felicidade, exatamente. E portanto, tu, quando vês uma pessoa feliz, é uma pessoa que de facto consegue fazer muito com o pouco que tem, é uma pessoa que consegue ver soluções, consegue ver nos outros o lado melhor deles, as suas qualidades, e isso é energizar os sistemas, não é? Porque senão tu tens o efeito oposto entre as equipas, é uma maçã podre na fruteira, não é? Que acaba por contaminar os outros e puxar todos para o enviesamento negativo. Sónia, nós sabemos que o nosso cérebro evoluiu desde o século primitivo, não é? No tempo em que nós tínhamos uma vida nómada, e as pessoas na altura que eram integradas na tribo eram as que estavam predispostas para ver o que é que podia correr mal, porque havia predadores, não é? Exatamente. Era necessário. Mas eram deixadas para trás. Ora bem, nós somos fruto de toda essa evolução. É por isso que hoje o ser humano, em termos da neurociência, traz, não é? O nosso cérebro puxa-nos para o modelo do negative bias, não é? Do viés negativo. Então nós temos que perceber que já estamos numa vida sedentária, não há leões de boca aberta no local de trabalho, não há cobra de descer pelas paredes, não é? E portanto já não precisamos estar tão em alerta. Precisamos é de todos arranjar uma forma de podermos energizar o sistema. Porque a felicidade, o amor, não é? É neste sentido que eu falo, é no sentido de um nível de presença capaz, não é? De encontrar soluções, porque todos querem o mesmo, todos querem ser felizes, todos querem ser amados, todos querem ser valorizados e todos querem fazer com que a vida valha a pena na área do trabalho. Não é só o trabalho, mas nós aqui estamos a falar destas organizações. E, portanto, para valer a pena, temos de estar todos um pouco na mesma página, que é aquela página de estarmos predispostos, não é? Para trazer valor. E trazer valor não é só o desempenho, não é só a parte técnica, não é? Da nossa função, ou sermos super inteligentes na parte final, é sermos inteligentes na parte emocional, na parte espiritual, na parte social, e podemos fazer estas boas pontes com as pessoas. Então, gostar de estar lá e aprender a gostar e fazê-lo com esmero, com brio, com integridade, com aquele brilho no olhar. Isso é energizar. E tenho um capítulo sobre isso. Muito bem. Olha, e então quando é que vamos poder ver esse livro à venda nas livrarias? Olha, neste momento estou naquela fase em que estou a dar aqui os últimos toques, não é? E estou ainda a rever e a escrever e estou a adorar a poder pôr por escrito aquilo que me vai cá dentro, não é? Do meu ser. E portanto, se há coisa que eu estou a gostar de fazer é de escrever, só eu não tenho pressa de ir a lado nenhum. E ele vai sair agora, minha perspectiva é que saia até uma dia de anos, que vai ser a dia 10 de junho, e portanto até lá eu tenho este projeto concluído, porque agora depois é editoras, depois é revisão, aquela coisa toda, mas
agora estou a escrever e está-me a dar um prazer tão grande, a sério, olha, eu começo a escrever. Nem te está a apetecer dar o processo como concluído, é isso? É tão bom, é muito bom, mas vou concluir porque já está na hora, Sónia. Portanto, nós queremos, não é, Sónia? Vamos fazer aqui. Sim, sim. Agora as redes sociais também nos ajudam e isso depois vai ser conhecido, não é? Muito bem, perfeito. É. Olha, eu acho que chegamos aqui ao fim, não temos perguntas. Foi uma honra estar aqui contigo, foi uma conversa maravilhosa, muito pragmática, como é também a tua imagem, e cheia de informação, portanto, de certeza muito útil também para quem assistiu. Muito obrigada por teres estado. Obrigada, foi uma honra. Muito bom. Pronto. Trabalho, acho que faz um trabalho de luz, muito amoroso, muito querido. Eu conheço pessoas que têm feito trabalhos contigo e que adoram, e portanto vêm dizer: foi a Sónia, eu trabalhei com a Sónia, ela é uma coisa fantástica, e portanto eu fico tão Obrigada. contente. Exatamente, acho que nós, não é, como coach, fazer este modelo que nós conhecemos, que no fundo é um modelo de amor e de entrega, não é, Sónia? É basicamente isso. É verdade. E na área dos relacionamentos só podia ser assim. Com certeza. Ora bem, tu trabalhas a dinâmica das pontes entre as pessoas, que é uma coisa tão bonita, não é? Que bom. Parabéns pelo teu trabalho também. Fico muito orgulhosa. Obrigada. Igualmente. Obrigada. Um beijo muito grande. Despeço-me de todos também. Até ao próximo direto. Sigam a página para descobrir o próximo convidado. Alexandra, não sei se queres dizer também alguma coisa à tua comunidade, que tens aqui muitas pessoas. À minha comunidade, quero dar um grande abraço de amor também. Saudades, porque agora este vírus está-nos posto um bocadinho em casa, não é? É verdade. Mas quero dizer a todos que façam o favor de ser felizes, não é? Sejam também tocados pelo vírus da felicidade. Tenham um ano maravilhoso, porque estamos agora à porta de 2022 e estamos sempre a tempo de fazer a nossa mudança. Há sempre tempo para fazer isso. Portanto, apostem uma passazinha no fim do ano, não é? Que esteja ligado ao desenvolvimento pessoal e à forma amorosa como as pessoas podem transformar as suas vidas, que é muito importante. Portanto, um beijinho a todos, um abraço e obrigada também pelo tempo investido. Muito bem. Obrigada, então. Obrigada. Obrigada. Um beijinho. Até breve. Obrigada. Beijinho a todos. Obrigada.